Shalom, meu precioso, minha preciosa irmã, graça e paz, tudo bem? Bom, série 6, Códigos para Cura e Prosperidade, esse é o tema dessa série 6, quando nós falamos também de provações que revelam o céu, a multidão, o pão e a fé, baseado nesse texto tão importante que temos usado nesses últimos devocionais, que é Mateus 15, 29 ao 32, que diz assim: partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, chamando então os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Quantas vezes, não é mesmo, nos encontramos em situações onde humanamente os recursos eram escassos e a demanda muito grande. Em situações como essa, podemos aprender com Jesus algo profundo: a fé que opera em meio à necessidade. Em momentos de trabalhos missionários, quando nós passamos por diversas regiões desse Brasil, uma refeição simples, por exemplo, que pode custar pouco financeiramente, mas exige uma estrutura muito severa, que requer organização, logística e visão. É fácil alimentar 100? E 1 milhão? Como organizar? Como distribuir com justiça, sem desperdícios, sem falta? O mesmo cenário se desenhou diante de Jesus. Milhares se aproximavam dele, já tinham sido tocados com curas, libertações e sinais, mas havia uma necessidade nova surgindo, a fome. E Jesus, com olhos atentos, não ignorou aquele quadro, e então Jesus, levantando-se, os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Essa pergunta não era pela falta de direção, mas sim um teste de sensibilidade, um teste de fé. Jesus sabia exatamente o que faria, mas queria ver se os seus discípulos conseguiriam perceber além do natural. Não dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Está lá em João 6, versículo 6. Muitos de nós reagiríamos como Filipe: não temos como pagar, não temos de onde tirar, não temos estrutura. Quantas vezes usamos a palavra não, sem considerar que a presença de Jesus muda tudo isso? Jesus não perguntou se havia dinheiro, ele não precisava disso. A verdadeira pergunta era: onde está a semente? Pois onde há uma entrega, mesmo pequena, o céu pode multiplicar. O reino não se move pelo montante, mas pela entrega cheia de fé. Quantas vezes limitamos os milagres porque agimos com a mente de escassez, esquecendo que o nosso Deus é fonte inesgotável? A chave aqui não era a conta bancária dos discípulos, mas disponibilidade de um coração disposto a entregar o que tinha. Jesus viu além da fome física, ele enxergou uma oportunidade para revelar o caráter do reino. Ele não apenas prevê milagres, ele nos ensina a nos posicionarmos para vivê-los. E a lição é simples: a fé se manifesta
quando entregamos, mesmo sem ter sobra. A pergunta de Jesus era mais do que logística, era espiritual. Era como se dissesse: vocês confiam que sou suficiente? E como sempre, ele prova que é. O nosso desafio hoje é entender os testes invisíveis que Deus permite. Eles não vêm para nos punir, mas para nos revelar a nós mesmos. Cada um pode ver a escassez, o limite, cada multidão nos cercando com uma necessidade urgente, e é uma oportunidade, para dizermos: Senhor, está aqui minha pequena semente, faça como quiser. Quando estivermos diante da próxima multidão, da próxima necessidade, que nossa pergunta não seja como vamos pagar, mas sim: Senhor, o que o Senhor quer multiplicar com o que tenho? Porque quando entregamos, Ele opera. Que Deus te abençoe abundante, ricamente, e que nós possamos aprender essa grande lição, a lição do milagre, a lição que nos ensina através da revelação do céu e leva uma multidão a comer pão com o que tem, e a fé que deve aumentar mediante os feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no coração, te vejo no próximo devocional. Graça e paz.